Olá, meus queridos, meus amores, antigos inscritos, inscritos novos, sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor para os irmãos em Cristo. Vou gravar uns vídeos novos agora. Não sei ainda se vou botar no mesmo canal ou se vou criar um novo canal. Ainda não sei. Eu estava aqui, comecei ontem. O objetivo desse vídeo vai ser a transcrição da Bíblia, a cópia da Bíblia. Comecei ontem copiando a Bíblia. Pretendo escrever a Bíblia toda, completa. Então, eu comecei ontem em Gênesis. Vou seguir até o final, pela ordem dos livros, até o final em Apocalipse. E ontem eu já escrevi o capítulo 1 de Gênesis, e hoje estou continuando aqui no capítulo 1 de Gênesis, né? Eu vou reler aqui o capítulo, o que eu já escrevi. Bíblia Sagrada, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. A criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. No princípio, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 4, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículo 5, e Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Versículo 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, no versículo 7, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. No versículo 8, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. No versículo 9, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Versículo 11, e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, cuja semente esteja nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 13, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Versículo 14, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Versículo 15, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Versículo 16, e fez Deus os grandes luminares,
o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. E no versículo 18, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Versículo 19. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. Capítulo 1 até o versículo 19 está aqui. Capítulo 1, versículo 20, continuando. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de almas viventes. Voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as águas se multipliquem na terra. Versículo 23. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Agora vem a parte da criação dos seres viventes. No versículo 24, e disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Versículo 25, e fez Deus as bestas feras, que são os animais selvagens, da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as águas dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificais e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Desculpa os latidos, o barulho, tá? Porque estão gritando lá fora. E a todo animal, no versículo 30, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, no versículo 30, eu vou dar continuidade aqui na escrita, na cópia. E a todo réptil da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhes será. Toda erva verde lhes será
lhes será para mantimento, e assim foi. Terminei o versículo 30. Agora, versículo 31 e o último do capítulo 1. E viu Deus tudo quanto tinha feito. Tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom, E foi a tarde, e amanhã o dia sexto. Então, o capítulo 1 só vai até o dia sexto, o sexto dia que Deus criou. Isso é uma forma, meus irmãos, de nós lermos a Bíblia diariamente, que é muito importante. Isso ajuda também na memorização da palavra. Quando a gente lê, quando a gente transcreve, repetindo o que está lendo e o que está escrevendo, temos mais facilidade de absorver na memória as palavras, as informações, o conteúdo do que a gente lê. E também ajuda a memória. Precisamos trabalhar o nosso cérebro, precisamos. E essa é uma forma que ajuda o cérebro a trabalhar, para manter, não ter muito esquecimento, né? Porque agora até as pessoas novas estão com esse problema de esquecimento, mas as pessoas depois de uma certa idade começam a ter a memória fraca, esquece muita coisa. Então, isso também não deixa de ser um exercício para o cérebro. Nós precisamos exercitar o nosso cérebro. E nada melhor que exercitar o nosso cérebro com a palavra de Deus, que é importante para nós. Nós hoje estamos no ano de 2025, estamos vivendo dias difíceis. Precisamos estar conectados com a palavra de Deus. Precisamos estar na presença de Deus. Ok? Então, cada vídeo vai ser um pedacinho, não sei, um capítulo inteiro ou 2 capítulos, conforme eu vou lendo o capítulo, os versículos, eu vou transcrevendo para o papel e espero chegar até Apocalipse, tá? E quero compartilhar com vocês. E peço para quem for novo no meu canal, que possa se inscrever para me ajudar aí na divulgação dos vídeos, deixa o likezinho, dá aquela curtida aí, pode comentar, fazer qualquer comentário, se quiser perguntar algo, eu vou procurar me informar para responder a vocês. E, no mais, eu agradeço a presença de todos, quem chegou nesse vídeo, quem assistiu o vídeo, quem gostou ou não gostou também, tá bom? Sejam todos bem-vindos e até um próximo vídeo, ok?